Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Gente, nós temos um tema novo aí para trabalhar, né? Que são os temas chamados de progressões aritméticas, tá? Mas em especial para nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar sequências, tá? Porque na verdade, quando você fala em progressão aritmética, vulga PA, né? É na verdade uma sequência, tá? Então, o nosso trabalho de hoje é trabalhar sequências, tá? Sequências numéricas ou uma sequência, por exemplo, qualquer, tá? Então, quando você fala, por exemplo, numa sequência, você precisa observar um determinado padrão que ela está, no caso, seguindo, né? Quando você observa esse padrão, você consegue ter uma noção do próximo elemento que você vai colocar na sequência, né? Então, quando você fala, por exemplo, em sequência, tá aqui, ó. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma sequência, é um conjunto em que os seus elementos estão escritos em determinada ordem, tá? Um determinado padrão. Então, tem um padrãozinho no meio, tem uma certa lógica para você encontrar o próximo valor. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor assim, ó. Se você tem, por exemplo, os números 2, o número, por exemplo, 4, né? O número, por exemplo, 6, isso aqui, gente, é uma sequência numérica, né? É uma sequência numérica. E que se você observar, gente, há um padrão, né? Há um modelo matemático que está, por exemplo, envolvido nessa sequência 2, 4, 6. E quando você observa isso, você consegue entender quais são os próximos elementos. Faz sentido isso? Então, se você observar o 2, 4, 6, é claro, o próximo elemento, você vai ter, por exemplo, o elemento 8. Você pode falar assim, bom, a sequência é a sequência dos números pares, né? Os números pares. Ou melhor ainda, se você observar, são os números, por exemplo, que vão de 2 em 2, enfim, você tem uma determinada característica que você observou no conjunto e consegue, por exemplo, encontrar os próximos valores, né? Um outro caso aqui, que a sequência que no caso vai 2 em 2, né, que é uma sequência muito simples. Um outro caso de sequência que você pode observar aqui, ó, são os números, por exemplo, assim, ó. 2, número 4, o número 8, o valor de 16, reticências. Observe o modelo, né? Então, nesse caso, ó, 2, 4, 8, 16, o que acontece? Olha, Laurence, os números estão dobrando, né? Então, há um padrão. Então, se você observar esse padrão, gente, fica bem simples de você encontrar os próximos elementos, tá? Então, 2, 4, 8, 16 é óbvio, é bem nítido, é bem claro que, por exemplo, o próximo elemento vai ser o 32, tá? Então, aí você tem alguns exemplos de sequências numéricas, né? De sequências numéricas. Mas a sequência, pessoal, ela pode não ser numérica. Ou, por exemplo, ela pode envolver ou exigir outros tipos de raciocínios não matemáticos, que são esse caso, multiplicar por 2, somar 2, né? Por exemplo, aqui, a sequência, por exemplo, assim, ó. Opa, fazer, por exemplo, na cor preta aqui, né? Pra gente seguir uma outra forma. É uma sequência que tem números, porém, o que acontece aqui, ó, você tem, por exemplo, uma outra lógica no meio envolvida. Não uma matemática, não um cálculo matemático, né? Número 2, o número 12, o 16 e o 17, então é uma sequência numérica, né? Só que o problema daqui é que não tem tipo um cálculo envolvido no meio, né? Então aí você, claro, tem um conjunto de informações e que você vai ter que observar, analisar, né? Então 2, 12, 16, 17, se você observar tipo ao pé da letra, a escrita desses números de forma extensa, o 2 começa com o D, né? O 12 começa com o D. O 16 começa com o D, né? O 17 começa com o D. Então, se você seguir ao pé da letra a sequência aqui, ó, o próximo elemento você vai ter, por exemplo, o número 18, né? Então, é uma sequência numérica, porém as características não tem nada, por exemplo, relacionado com a matemática, né? Não é assim um multiplicado por 2 ou mais 2, mas sim, por exemplo, verificando a questão escrita dela, né? Começando com a letra D, né? Então a sequência ela pode ser numérica, ela pode ser uma numérica sem, digamos que, algoritmos matemáticos envolvidos na sequência, ela pode ser, por exemplo, uma sequência alfabética, com letras, figuras, existem diversos tipos de sequências, tá? Então, se você fazer essa próxima observação aqui, ó, olha só, S, T, Q, né? Então vejam que aqui você tem uma sequência que não necessariamente tem números, né? Mas é uma sequência, né? Então tem um conjunto de informações que você consegue encontrar o próximo elemento. Então aqui você vai ter as iniciais do quê? Dos dias da semana, né?
segunda, terça, quarta, quinta. Então o próximo, se você seguir essa mesma lógica aqui, ó, é uma sexta-feira, né? A inicial de sexta, tá? Então aqui você tem uma sequência, né, não numérica. Nós podemos ter sequências, pessoal, geométricas, né? Sequências geométricas. Então outro exemplo aqui de sequências, que é chamado de sequência geométrica, nós podemos pensar assim, ó. Primeira figurinha é uma bola, né? A segunda figura, por exemplo, é um triângulo, né? A próxima figurinha aqui, que seja, por exemplo, aqui um retângulo, né? Então aqui você tem uma sequência chamada de sequência geométrica, que novamente você precisa entender o que acontece com as características desse conjuntinho para que você determine, por exemplo, o próximo elemento, tá? Então vejam que nesse próximo conjuntinho aqui, ó, nós temos aqui, ó, bola, triângulo, quadrado, bola. Então no próximo, né, essa próxima figurinha da sequência geométrica, seguindo esse padrão aqui, né? Então você tem bola, triângulo, quadrado, bola. O próximo, né, a próxima figurinha aqui, ó, você vai ter, por exemplo, o chamado, por exemplo, triângulo de volta, né? Então aqui você tem alguns exemplos, tá, de sequências, tá? Numéricas, não numéricas, geométricas, mas o importante é que você tem, por exemplo, um conjunto de elementos, né? Que, por exemplo, tem uma certa ordem, uma determinada ordem, né? Então, o que é importante para você, então, definir a questão da sequência são as posições, tá? Como tem uma ordem você pode pensar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo de uma sequência, tá? Então, observando que numa sequência, notem o seguinte, vamos agora colocar a boa ordem, ordenar os valores, tá? Então, se você observar aqui, ó, você vai ter aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Então, o número 2 aqui, gente, número 2, ele é o primeiro termo da sequência, né? Então, para não ficar escrevendo sempre o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, você vai falar o seguinte, ó, o número 2 é chamado de A1, tá? O que é A1? É o primeiro termo. Aquele número 1 que está do lado do A, ele está, no caso, indicando para nós a posição, tá? O número 4 aqui, ó, ele vai indicar para nós o segundo termo. Então, você chama de A2, tá? O número 6, aqui você chama, por exemplo, de A3, que é o terceiro termo. Então, o número que está do lado desse A, tá? Ele vai representar para nós o que? A posição do elemento na sequência. Posição número 1, posição número 2, posição 3 e assim por diante, tá? Então vai ser muito comum agora, a partir de hoje, né? Quando você fala em sequência, ele te perguntar assim, ó, dado uma sequência, seja sequência numérica, uma sequência geométrica, encontre o A10. Olha, o A10 é o 10º termo, né? Encontre o A100, é o 100º termo. Então, o número sempre relacionado aqui, ó, pequenininho, que está, por exemplo, aqui, ó, subscrito, ele tem muito a ver com o quê? Com a posição do elemento. Tudo bem? Beleza? Bom, então aqui os diversos tipos de sequência, tá? Teve uma outra que eu vi que é super curioso, que você pode pensar, por exemplo, numa sequência meio que geométrica e numérica ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você pensar numa sequência, né? Então, você tinha, por exemplo, aqui uma sequência de valores. Então, por exemplo, aqui o número 1, número 2, número 3, número 4, né, o número 5, a pergunta era encontrar, por exemplo, esse próximo elemento, né? Só que, segundo a pergunta agora aqui do Lawrence, encontrar a interrogação, porém, que não seja o número 6, né? Porque se você pensar, tá muito óbvio, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse próximo elemento aqui, ele seria, se você pensar numa engrenagem de carro, tudo bem, né? Questão de carro manual, né? Aqui você vai ter o R de Ré, né? Então, é uma sequência que segue um certo padrão, né? Então a primeira marcha, a segunda marcha, claro que quando você tem, por exemplo, os carros do tipo automático, não tem essa sequência, porém, né, na engrenagem manual você tem a sequência, né, meio que geométrica pela posição de 1, 2, 3, 4 e numérica pelo fato de ter as sequências 1, 2, 3, 4, né, em valores numéricos, em valores de números. Bom, continuando aqui, gente, vejam só, quando você fala numa sequência também, nós podemos ter uma chamada lei de formação, tá? Ao invés de escrever toda a sequência aqui, ó, nós podemos, por exemplo, ter uma lei de formação, né? Digamos que criar uma função que relacione uma posição para você encontrar, por exemplo, os termos. Olha só que bacana, né? Então vou agora mostrar para vocês aqui do lado mesmo, aqui, deixa eu deixar aqui do lado aqui, ó, que você pode escrever então as sequências em formato de uma lei de formação. Olha só esse número aqui, essa sequência que é muito conhecida, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui para vocês o número, uma bolinha. O próximo aqui, ó, é o número
4 bolinhas, né? Então eu estou fazendo aqui agora uma sequência, por exemplo, de bolinhas, de quantidade de bolinhas, né? Essa próxima, por exemplo, sequência tem, por exemplo, assim, ó, né? Aqui, ó, vou colocar, por exemplo, 9 bolinhas. Eu estou te mostrando aqui, pessoal, uma sequência que é chamada de sequência dos números quadrados, tá? Sequência dos números quadrados. Como assim, Laurence? A quantidade de números ali, eles representam algo elevado ao quadrado. Ou se pensar no formato geométrico, é sempre formato de um quadrado, né? Que tem, por exemplo, o número de lados, a medida de lados iguais. Então, pensando na quantidade aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui uma bolinha, né? Nós temos aqui, ó, nesse próximo caso, 4 bolinhas. Nós temos, por exemplo, aqui uma quantidade de 9 bolinhas. Tá? Então notem que essa sequência numérica 1, 4, 9, né, ela é muito conhecida. Tá? Eu chamo de sequência dos números quadrados. 1 elevado ao quadrado dá 1, 2 elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9. Né? Se você pensar na quantidade de bolinhas, uma bolinha, 4 bolinhas, 9 bolinhas. Tá? Tem uma relação, que são chamados de números quadrados. Que nós podemos então, que nesse caso, pessoal, criar uma chamada lei de formação para esse caso, tá? Como assim uma lei de formação? A lei de formação dos números quadrados é isso aqui, ó. A n é equivalente a um n elevado ao quadrado. Tá, mas Laurence, o que é essa lei de formação? Como que eu faço para entender um pouco mais a lei de formação? Então veja, cara, nessa sequência aqui, o número 1, ele representa o primeiro termo A1. O número 4 é o segundo termo A2, né? O número 9 é o terceiro termo A3. Então vejam que há uma relação, né, entre, por exemplo, a posição e essa resposta. A posição e essa resposta, né? Então, por exemplo, quem que é o A1? Olha, o A1, se você seguir essa chamada, então, lei de formação, nós temos, por exemplo, o valor de n elevado ao quadrado. Isso aqui é n ao quadrado. Isso aqui é 1, aqui fica 1 elevado ao quadrado, que de fato vai te dar uma resposta equivalente a 1. Fez sentido isso? Tudo bem? O A2, ó, o A2 ele vai ser equivalente. Se aqui for n, você coloca n ao quadrado. Então se for 2, você coloca 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o valor de 4, tá vendo? Então aí você tem uma lei de formação. Então há um padrão matemático na sequência, tá? De tal forma que você pode escrever de linguagem matemática, num chamado, né, uma lei de formação. Olha, o A3, que é o terceiro termo aqui, ó, vai ser equivalente a 3 elevado ao quadrado, né? Quantos quadradinhos? São 9, né? 9 bolinhas. Então aqui, ó. 9, 1, 4, 9. Então é uma lei de formação. Então se você tem uma lei de formação para a sequência, você consegue encontrar qualquer, né, número na sequência. Quer encontrar o 10º termo? É você pegar então o 10 e elevar ao quadrado. Quer encontrar o 100º termo? Desse caso aqui em específico é o 100 elevado ao quadrado. Tá? Então se você tem uma lei de formação, fica simples, né, de você generalizar e encontrar os próximos termos aí da sequência. Beleza, pessoal? Então tá certo. Conversamos na próxima aula nesse tema ainda chamado de progressões aritméticas. Até lá, gente, um grande abraço.